Boa noite. Mais uma noite aqui no Miramês, uma saudação a todos e a todas. Eu sou o Renato. O pessoal que quiser acompanhar os evangelhos é só ir lá no YouTube, tem um canal. É só botar no YouTube assim, Transmutação Renato, aí tem um canal e você quiser, se você se inscreve lá e vê, ou então se não quiser, é só ir procurar lá vídeos. Aí tem os vídeos de vários evangelhos que a gente vem comentando, tá? Hoje, nessa passagem, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e um argueiro e a trave no olho, ele começa trazendo para essa questão da autoanálise. Eu acho que basicamente tem um lema que ele fala assim: viva e deixe viver. É uma coisa. Segunda coisa, só faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. É difícil. É outra coisa difícil, né? Outra questão que a gente tira desse evangelho é: vê tudo, como diz Paulo, e retende o que é bom. Analisa tudo e retende o que é bom. Mas na prática, nós costumamos fazer o quê? Quando nós não nos policiamos, nós nos percebemos mais falando mal dos outros e cuidando menos de nós. Até porque tem que ter, como ele fala de orgulho no final, uma humildade muito afinada para tentar o autoconhecimento, e dentro da perspectiva de autoconhecimento, a gente começar a ter a humildade mesmo para enxergar de forma clara e precisa onde estão as nossas virtudes e onde estão as qualidades que nós temos que têm que ser melhoradas. E quando a gente começar esse caminho, a gente começa a observar que tem defeitos de caráter que ainda estão dentro de nós, muitos decorrentes do nosso medo, dos nossos instintos mais primitivos, que nós gostamos. Muitos defeitos de caráter que nós simplesmente gostamos, que nós vemos com muita amplitude nos outros, mas principalmente para evitar de enxergar aquilo dentro de nós. Eu me lembro uma vez, um professor de filosofia, ele estava com os pincéis, né, o pincel azul e o pincel vermelho. Ele me mostrou e disse: o que é isso aqui? Aí eu disse: é um pincel. Aí ele diz: que cor? Por quê? Como é esse pincel? Aí eu disse: esse é um pincel vermelho e esse é um pincel azul. Ele disse: por que você sabe que isso é um pincel vermelho e um pincel azul? Aí ele disse, eu fiquei olhando, ele disse: é porque você já conhecia o vermelho e o azul. Você nomeia as coisas conforme você conhece. Então, às vezes, eu olho para dentro de mim e faço uma análise em que eu louvo alguns defeitos que eu tenho, coisas que eu nem quero dizer que são defeitos, e, consequentemente, eu tendo a normalizar isso no mundo. Nem quero mudar em mim, tendo a normalizar nos outros, e se der erro com alguém, eu sou mais fácil de criticar o outro do que mudar a mim mesmo. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho relevante. Trazendo uma história, né? O pessoal fala muito do Gandhi. Diz que o Gandhi era muito procurado, né? O Gandhi, lá na Índia, foi um dos maiores nomes do pacifismo. Ele estava seguindo uma teoria muito antiga dos hindus que chama ahimsa, né? Que é exatamente essa questão da paz. Então, você vê que ele era muito ligado a essas questões e ficou muito conhecido por causa dos movimentos pacifistas na Índia, e depois pela libertação da Índia da Inglaterra, não é? E teve a independência da Índia e tal. Então ele foi muito ativo nisso, então ele era muito conhecido, mas não era conhecido apenas como um líder político, ele se tornou também um líder religioso pela coerência que ele tinha. É interessante que o Gandhi, ele era um advogado formado na Inglaterra, casado ainda criança, porque eles casavam lá crianças, né? Ele com a esposa dele. E ele foi para a Inglaterra, de uma casta que tinha condições, foi fazer direito. Quando ele vem
para trabalhar na África do Sul, aí lá tinha um apartheid muito forte. E a cor do indiano é assim, um marrom é bem diferente, para quem já viu indiano é bem diferente, assim, não é os tons que a gente conhece, a gente vê assim, é destaque. Parece isso, ela um moreno assim, roxo, assim, é um negócio bem, é diferente, é um marronzinho assim, bem firme, né? É diferente. Aí ele estava lá no trem, sentou no trem na primeira classe, pagou a passagem de primeira classe na África do Sul. E aí o guarda veio pedir as passagens para furar os bilhetes, né? Aí quando viu ele, alguém que não era branco, no vagão dos brancos, porque só tinha primeira classe para os brancos, e os outros podiam ter o dinheiro que tivesse, podia ser rico do jeito que fosse, ficava lá no meio daquela multidão, na última classe. Então o cara disse, vá para a sua classe. Ele disse, não, eu paguei minha passagem, foi para essa classe aqui, tá aqui a passagem é essa. Não, mas aqui, gente dessa cor não fica nessa classe. Não aceito. Eu tenho noção, eu conheço, eu sou advogado dos meus direitos, tal. O cara pegou ele e jogou ele fora do vagão. Começou aí um movimento da África do Sul ele foi para a Índia, não é? Ganhou o mesmo movimento, querendo uma questão primeiro de igualdade e depois foi que virou a questão de liberdade. Ele via que os indianos eram muito presos à economia inglesa. Então ele viu que ele era um indiano vestido de paletó e gravata com tecidos tingidos e pintados pelos ingleses. Teve um tempo que o Brasil também não comprava, né? Os panos da Inglaterra. A Índia produziu algodão bruto. A Inglaterra transformava em tecido o cara e vendia para o indiano. E aí ele percebeu que era incoerente se eles não aceitavam, eles viviam dos insumos da Índia e não respeitavam, por exemplo, não reconhecia o casamento do hindu com uma mulher indiana, só reconhecia se fosse o casamento católico, não deixava que o indiano andasse nas calçadas, só quem andava na calçada era o branco, os indianos que eram de lá andavam fora da calçada, ele não aceitava, não podia botar uma primeira classe, aí ele disse, pois então, eu vou mudar isso. Já que aqui tudo é rústico, eu vou começar a afiar algodão, pegar algodão e vou começar a afiar. E começou até hoje a bandeira da Índia, o símbolo é uma roca de fiar. Se pegar a bandeira da Índia, é um círculo assim, ó. Aquilo ali é a roca de fiar, aquela mesmo bem rústica, né? Que você bota aqui a rodinha e pega aqui o fio de algodão e vai virando linha, né? Aquilo ali. Aí diz, ó, todo mundo, se a gente não tem dinheiro para ter as grandes máquinas da indústria têxtil, nós vamos fazer nossa linha e o nosso pano. Vamos fiar e vamos fazer o tecido. E a partir de hoje, a gente não tem condição de pintar, né, trazer o pano tingido, bonito, então a gente só consegue fazer o algodão, fazer o tecido bruto, branco, pois eu vou fiar todo dia, vamos botar uma campanha, todo dia, todo mundo da Índia, que se dá valor, vai começar a valorizar o que tem. E vai começar a fiar. Todo dia tem que ter tantas horas para todo mundo que adere a essa causa de fiar. Faça a sua parte. E eu vou também fiar. A partir dali, vocês devem conhecer um Gandhi que só anda assim enrolado num lençol, não é isso? É tipo um lençol, a roupa dele? Porque era a roupa, porque ele não tinha máquina. A máquina é Singer, é inglesa. Não é assim, né? Até hoje, né? Máquina inglesa. Nós não temos uma máquina, mas nós vamos fazer na mão. Então ele dizia, eu não sei costurar, nós na Índia não conseguimos produzir a máquina, o que eu vou fazer? Eu vou fiar, pegar o algodão, o meu povo está plantando, vou fiar todo dia, vou fazer o pano, do pano eu vou me vestir. E assim o Gandhi criou a vestimenta dele, ele passava aqui o lençol, né? Dava aquela dobra aqui embaixo, uma dobra em cima, fazia tipo assim uma cueca, né, embaixo, botava o pano por cima, e outro pano, porque quando lá é quente demais, e quando é frio demais. Então ele andava com aquela capa e ali é o Gandhi que talvez vocês conheçam. Ele aderiu cada vez mais àquilo com uma postura política, mas ele dizia, eu não posso pregar o que eu não posso fazer. E quando eu procuro fazer o que eu prego, eu digo para o meu irmão que ele é capaz também. E digo para esse irmão que vai virar um espelho para outro irmão e virar a corrente do bem. E a gente não precisa brigar com eles com arma, até porque a Índia não fazia arma, a arma é deles. A nossa arma vai ser a nossa cultura. A nossa arma vão ser os nossos produtos.
E na nossa cultura tem a ahimsa, que é a não violência. Então eu não aceito. Então eu fazia vários movimentos, foi preso várias vezes, mas não aceitava. Né? A forma que ele se manifestava era com jejuns profundos, né? Passava jejuns às vezes de dias, só com água, só com suco. E era tão forte a influência que ele tinha pela prática que ele tinha, que ele abandonou a advocacia e foi viver disso aí. Criaram tipo uma comunidade, tinha muito conflito com a esposa e com os filhos, porque ele lavava banheiro, ela não queria lavar, porque a casta deles, né, na Índia, as castas são como as partes do corpo. Até eu falei outro dia sobre o Buda, né? A dele era a mão, né? Que é kshatriya, a parte dos braços, que é para lutar. Entendeu? Aí vai descendo até chegar quem está nos pés, de limpeza. E ele tinha conflitos porque ela entendia que não era para a casta dela lavar um banheiro. E ele dizia, não existe mais isso. Não existe. Então, quer dizer, ele tentava muito praticar. É uma das coisas que eu admiro. Clóvis tem defeito, Renato aí tem defeito. Tem defeito. Quem é que não tem defeito? Mas a coerência dele, a tentativa dele em ser melhor do que ele mesmo, fez com que uma nação inteira o respeitasse. E ele nunca quis ser político candidato. Ele não quis ser o primeiro presidente foi o Nero, né? Depois que veio a Indira Gandhi, que é filha do Nero, que foi assassinada, a primeira-ministra. Ele não quis. Ele disse, não, a minha prática é essa, eu não vivo de política, eu não sou um político candidato de partido. Não, meu partido é isso, é a paz, é a igualdade. E a minha vida é essa, e era assim que ele vivia, né? Quando ele foi assassinado, acho que por volta de 1948, foi exatamente porque muita gente não aceitava, mas ele era extremamente coerente. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de ler um dos grandes livros da minha vida, que eu fui ler porque eu vi o Steve Jobs dizendo que só tinha lido um livro na vida dele, que era o Autobiografia de um Yogi, né, do Paramahansa Yogananda. E eu fui ler e realmente achei o livro fantástico. E o Yogananda, ele vai na Índia, ele é indiano, depois que ele ascende nos Estados Unidos, leva o yoga para os Estados Unidos, para o mundo, né? Ele volta e vai lá na Índia visitar o povo dele, né? O mestre dele que estava até estava doente e até faleceu. Ele foi dar uma volta. E ele foi lá no Gandhi. No livro tem ele com o Gandhi. No dia que ele chegou para falar com o Gandhi tinha um negócio com ele, para ver como ele era coerente. Dentro do modo de pessoa que ele era, ele dizia que toda semana a gente tinha que ter um dia que a gente ficava em silêncio. Então ele tinha o dia do silêncio. Veja, ó, do dia que esse Gandhi tirou o paletó e botou aquela roupa e que enfiava, assim ele foi até morrer. Tem os livros que tem ele conta a autobiografia dele, o dia a dia. Ele era muito rígido com ele, sabe? Ele era muito magro, né? A Índia chamava ele de pai, Bapu. Pai. Bapu. Quando ele estava para morrer, que os indianos estavam brigando, né? Muçulmano com o indiano lá antes da divisão Índia com o Paquistão. Aí ele dizia, o Bapu vai morrer, vamos parar. Ele dizia assim, não, deixa eu morrer. A forma dele era essa. Então eu achava ele muito coerente. E quando o Yogananda chega lá para falar com ele, né? O Yogananda, né, andando a Índia e tal, né, uma viagem para falar com o Gandhi, onde ele foi encontrar lá, onde o Gandhi vivia. Aí o Gandhi, no dia que ele foi lá, o Gandhi estava sem falar. Né? E pronto. Aí ficou lá e tal, até que o Yogananda, acho que ele conseguiu, não lembro bem agora, ele acho que esperou até o outro dia. Aquele dia o pessoal disse, olha, o Gandhi hoje não fala. E pronto. Ele ficou lá e nada, ele não falava. Então ele tinha um dia para ficar em silêncio. E ele seguia aquilo ali, podia chegar lá, quem você imaginasse. Ele era coerente. Ele era coerente. E por que eu trouxe a história do Gandhi, né? Quando ele fala aqui sobre o argueiro no olho, né? A trave no olho. Por quê? Porque o que nos falta muito na vida é isso. Coerência. Quando eu disse das cores, eu critico alguém porque eu conheço profundamente aquele defeito em mim, mas eu não sou capaz de mudar em mim, mas eu quero dizer que os outros têm que mudar, quando eu não. Eu critico a separatividade,
falo de unidade, mas eu adiro a partido, eu brigo por candidato, eu brigo por time, eu brigo por... Quer dizer, eu quero unidade, mas tudo na minha vida é separado. E como é tão difícil para mim entender unidade, eu entendo com normalidade a separação. O Gandhi não fazia isso. Ele não queria que a Índia se separasse do Paquistão, ele queria que a Índia fosse respeitada como Índia. Não separava, ele não tinha partido A ou B, por isso ele nunca se candidatou. Ele dizia, não tenho partido, não tenho time, não tenho bandeira. Minha bandeira é a paz, é o bem, isso é universal. Então eu acho assim, é um exemplo de coerência. Chega um dia, né, como eu falei, lógico, a Índia se curvava ao Gandhi, da pessoa mais rústica de um país gigante, a pessoa mais poderosa se curvava ao Gandhi. A própria Inglaterra se curvou ao Gandhi, né? E um dia eram centenas de pessoas para falar com ele. E uma senhora passou horas e horas na fila. Aí chegou com o filho dela bem fora de peso, né? Bem gordinho. Aí ela olhou para o Gandhi e disse, mestre, Bapu, diga para esse menino que comer açúcar faz mal. Aí o Gandhi olhou para ela e disse, faça o seguinte, volte semana que vem. Aí disse que pronto, a mulher tá certo, foi embora. Na outra semana ela voltou, pegou a mesma fila, passou o dia todo lá com o menino, no finalzinho da tarde conseguiu falar com o Gandhi. Ele disse, mestre, e aí? Eu vim semana passada e pedi para o senhor dizer para esse menino que comer açúcar demais, comer açúcar faz mal. E o senhor pediu para eu voltar aqui hoje. Aí ele disse, meu filho, realmente açúcar faz mal. E pronto. Aí ela disse, mas para dizer isso, o senhor tinha que mandar eu esperar uma semana, pegar a fila de novo. Por que o senhor não disse logo naquele dia? Ele disse, porque naquele dia eu também ainda comia açúcar. E aí quando a senhora falou, eu cortei o açúcar. Então eu estou também agora sem comer açúcar. Estou vendo a diferença. Como é que eu ia falar para o seu filho não comer se eu comia? Então, sabe, se a gente conseguisse assimilar esse tipo de coisa, gente, era fantástico. Como é que tem várias e várias coisas que eu não consigo controlar, que eu não tenho governabilidade. Eu muitas vezes não tenho governabilidade ainda sobre as minhas emoções, vocês têm? Governabilidade absoluta sobre os relacionamentos de vocês, tem? Vocês conseguem bem facinho? Olha a pessoa ali. Legal. Se for para subir, vamos juntos. Se for para descer, vai só. Não, a gente olha e diz assim, você está me atrapalhando, tá acabando com a minha vida. Esse relacionamento de jeito não presta. Fazendo uma DR, né? Aí diz assim, olha, se for para subir, vamos juntos. Mas se for para descer, eu posso descer contigo. A gente conversa, não sei o quê. Não vai, não termina, não resolve. Não acontece não assim? E fica embaçado, estragando, até os dois estarem destruídos. Não faz. Mas para falar para os outros, mulher, isso é primeiro. Mulher, o que tu acha? Fala para ver se a pessoa diz o quê? Deixa, mulher. Para você pegar e não deixar. Quer dizer, é ótimo
Dá conselho na vida alheia, mas não temos normalmente a preocupação de seguirmos os nossos próprios conselhos. Eu falei outro dia que eu estava assistindo umas palestras sobre velhice. Eu comecei a sentir que eu estava envelhecendo, né? Eu tinha visto uma vez, quando era criança, um senhor dizendo que no dia que ele viu o primeiro cabelo dele branco, ele ficou em depressão. E até hoje ele já tem 85 anos e pinta o cabelo, né? E eu estava numa fase que meus cabelos começaram a ficar brancos demais e eu estava querendo decidir se eu ia pintar o cabelo ou não. E eu ouvia, isso me chamava a atenção, porque o Divaldo chegou lá no Chico e disse que foi o Chico Xavier que mandou ele pintar o cabelo. Bote uma tintazinha nesse cabelo. E o Chico usava peruca, né? O Chico usava peruca, ele tinha aquela coisa, né? Mas eu fui escutar essas falas e fiquei pensando, poxa, uma das coisas que nos inquietam é a velhice, não é? Aí eu fui estudar sobre isso. Fui botar palestras, tem muita palestra boa, muito estudo sobre a velhice e percebi coisas que eu não sabia, como a idade fobia, ou velhofobia. Como há estudos, como a gente rejeita a velhice. Como a gente tem um padrão de beleza e como a gente literalmente despreza a velhice. E eu comecei a ver palestras, até eu falei outro dia aqui sobre as mulheres após 40, eu falei do Bauman, após 30, 40 anos. Então eu comecei a olhar aquilo, a partir do momento que eu comecei a observar, ver o que os estudos estão vendo, o que esses caras estão estudando das pessoas. Porque o que eu queria? Um espelho para mim. Primeiro eu tenho que me ver, me entender e decidir como é que eu quero ser. E até o momento eu decidi embranquiçar meio. Comecei a pensar, eu digo, não, eu acho tanta coisa que eu tenho para me preocupar e tal. E comecei a procurar ver dentro de mim o tanto que existia de preconceito com a velhice. E comecei a olhar, enxergar, no meu caso, e respeitando qualquer opinião contrária, cada um faz como achar que deve. De novo, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Eu comecei a pensar, disse, olha, pelo meu jeito, eu já sei que eu vou ser aquele, se eu for um cara que pinta o cabelo, eu vou ser aquele tricolor, né? Que um dia está bem pintadinho e depois o cabelo está com 3 cores. Não vai dar, entendeu? Isso é uma coisa para quem gosta mesmo de pintar e pinta toda semana, né? Assim, né? Eu não, a minha, sei lá, a minha destreza para comigo não é a mesma. Então, eu disse, primeira coisa, isso aí eu não vou conseguir fazer. E ficar tricolor não é legal. Aí comecei a pensar, comecei a olhar, insistir de olhar para os idosos. Porque ninguém chama atenção para isso. Quantas pessoas estão assistindo falando sobre velhofobia? Vocês já tinham visto falar sobre isso? Pois é, eu tive que ler, estudar, para entender que eu também, sem nem saber, eu tinha o quê? Talvez tenha preconceito com o idoso. E eu estou virando um, se Deus quiser, lógico. Aí comecei a perceber, e aí a partir do momento que eu enxergo, tá vendo? Tem coisa dentro da gente que a gente nem enxerga mais, que é defeito de caráter. Comecei a olhar para mim, comecei a olhar mais para os idosos, comecei a conviver mais com meus pais, com meus avós, comecei a admirar pessoas. Tem um livro que é O Melhor Ano da Minha Vida, o cara me passou, achei muito interessante, mostrando que exatamente esses caras todos, tinha até uma propaganda que ganhou um prêmio na Folha de São Paulo há alguns anos, que tinha saído no jornal assim, né?
vaga para emprego. Se tiver mais de 30, não venha. Era assim que tinha. Aí a Folha de São Paulo fez uma campanha mostrando Gandhi, mostrando Davi Ben-Gurion, que foi o fundador de Israel, o Estado hoje, vai mostrando que todos esses caras que você conseguiam ascenderam depois dos 30. Você vê no mundo dos investimentos, quer dizer, o maior homem dos investimentos hoje tem 92 anos, o Warren Buffett. Cabelo bem branquinho. Jorge Paulo Lemann, dono aí das Americanas, da Ambev, dono de um monte de coisa. Marcel Telles, Beto Sicupira, todo mundo, cabecinha branca. Mas a mente, fora de série, funcionando. Aí comecei a trazer outros valores. Porque eu percebi que tinha uma trave no meu olho. Por exemplo, relacionada à velhice. E eu lembrei de uma frase que eu vi uma reportagem com um policial que ele dizia assim, o policial, sou homofóbico, sou velhofóbico, sou não sei o quê, mas ele dizia, em desconstrução. Aí eu gostei, eu não conhecia essa palavra, desconstrução. Aí achei legal. Aí eu disse, poxa, eu tenho vários defeitos de caráter ainda. Porque ontem eu era pior do que hoje eu sou melhor do que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Assim é todo mundo. Principalmente quando a gente quer. Então eu percebi que em mim existe muito preconceito, só que hoje eu não me comprazo com eles. Cada preconceito desse é o que no meu olho? É uma trave no meu olho, ó. Porque eu começo a enxergar o mundo com aquela trave. Quer dizer, se eu tiver velhofobia dentro de mim, eu vou estar pensando o quê? Que só presta o novo. A menina só é a nova. Já dizia a mãe, né? Beleza não põe mesmo. O que adianta, né? Você tá com alguém que às vezes é jovem, pela beleza, mas o equilíbrio emocional é zero. A inteligência emocional é zero. Não estou nem colocando a pessoa que tem ardil. Estou colocando o descontrole, o desequilíbrio. Não é? E quanta coisa que a gente vê nessas pessoas mais maduras, que eu gosto muito de ler biografia, que me causam admiração. Estava lendo esse livro que conta a vida do pessoal, desses donos dessas empresas que eu falei agora, né? Da Americanas e tal, que são 3 caras, né? É o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e o Beto Sicupira. Eu me impressionei, porque eu vejo muito assim, aqui o povo não falar de estudar. Salvo no Espiritismo, é uma religião que o povo só fala de estudar. De trabalhar a vida toda, de pensar a vida toda, mas não é comum não, e nem é todo espírita que é assim, então, que o Espiritismo fala, então, que o espírita é. E eu me impressionei que quantas vezes a gente vê o pessoal, se eu quero eu me aposento, se eu ganhasse assim eu me aposentava. O cara disse assim, disse que tinha uma empresa, o pessoal ganhou não sei quantos no bolão na Mega Sena, segunda-feira ninguém foi trabalhar. Entendeu? Então a cabeça do povo é logo assim, não sei o que eu me aposento. Eu não trabalho mais. Aí a pessoa dizia antigamente, quando o estudo era mais difícil, né, não tinha faculdade, terminou os estudos, era terminar a 8ª série. Não era não, antigamente? Terminar o 2º grau. Não, já terminei meus estudos, 2º grau. Terminou os estudos, 2º grau. O que é o 2º grau? Aí eu me impressionei, né? Porque esses 2, por exemplo, que eu estava olhando, né? Eles que não começaram ricos, mas já eram ricos, muito ricos. Já era dono de Americana, Brahma, não sei o quê. Quando tinha uma cena lá no livro que eu me impressionei, eles conheceram o atual presidente da Ambev. Era um rapaz de 27 anos que era formado na PUC do Rio e estava fazendo uma especialização em Harvard. Aí esse cara trabalhava num banco chamado Goldman Sachs.
Disse que era o que todo mundo queria. Ele não gostou muito. Agora, se tu não gosta muito desse sistema não, de passar um tempo, depois progredir na carreira, depois se aposentar, ele disse, não. Eu queria uma coisa assim mais agressiva. Aí ele disse, fala com aqueles dois caras ali, ó. Sabe quem eram os dois caras? Era o Marcel Teles, com 46 anos, e o Beto Sicupira, com 49. Já eram formados, já tinham várias especializações em Harvard, já eram bilionários de dólar. Ainda separava o tempo, depois dos 46, para fazer curso. Parece tão normal, mas olha para o nosso contexto, se a gente pensa assim, a cabeça logo é essa, é um povo cansado, né? Quer logo me aposentar, quer logo não sei o quê, né? Assim, eu digo, rapaz, esse aqui se enricar, morre. Estudar é só se for para enricar, e eu vejo os caras enricar e ainda estuda. Quanta gente com 20, 30 anos acha que a vida já se acabou. Bateu a cabeça no teto. Não, para mim não dá mais tempo não. Aí você chega numa reunião dessa que você pode entrar como visitante de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos. Que você vê gente, eu vi relatos, eu li o livro de Narcóticos Anônimos, tinha um caso lá que o cara era nóia de rua, aprendeu a ler com 30 anos. Outro dia eu vi uma advogada, uma senhora, conseguiu terminar direito e tirar o AB com 63 anos de idade. 63 anos de idade. E é uma prova que 96% dos jovens que fazem ficam reprovados. É algo que eu tenho que me olhar. Quer dizer, enquanto a vida há esperança, e a vida não tem aposentadoria. Não é uma questão de ganhar dinheiro. A vida, o fundamento dela é tentarmos ser a cada 24 horas melhores do que nós mesmos. E é aí que está a nossa juventude. Não está no cabelo branco. A velhofobia é uma trave. Se a gente se ama, se a gente continua se aprimorando, a gente vai encontrar as peças para os nossos quebra-cabeças. Claro que vamos. Para tudo. Mas quando a gente acha que não tem mais nada para aprender, e se acomoda totalmente, o corpo começa a desenvolver doença e tudo no mundo. Por quê? Porque a gente está com uma trave no olho, uma crença limitadora. Mas, impressionantemente, a maioria das pessoas que eu conheço que tem essas crenças limitadoras, e eu mesmo, se eu tiver em recaída emocional, eu tenho tudo a criticar da vida dos outros. E um monte de coisa para fazer na minha que eu ainda não estou querendo assumir a responsabilidade. Me escondendo, dizendo que está, ou porque está velho, ou porque não está mais em tempo. Quando que não está em tempo? Olha, eu vejo o Divaldo Franco, eu gosto de calcular a idade, vocês estão vendo? Que eu fico olhando agora, eu estou pensando, sempre eu penso nisso. Mas numa boa. Quando eu li a biografia do Divaldo, eu vi, quer dizer, o Divaldo hoje tem mais de 90 anos, não é isso? O Divaldo foi servidor público da Bahia até se aposentar. Vamos pensar que ele se aposentou com 65 anos, não é isso? Calcula. 65, que um dia um idoso chegou conversando com ele, mó triste, porque a vida não sei o que e tal. Aí ele foi escutando, né, o Divaldo, cabelo bem pintadinho de preto, aquele jeito dele e tal. Aí disse, e o senhor tem quantos anos? O homem só se lamentando que a vida não sei o que não sei o que. Quantos anos o senhor tem? Ele disse, eu já tenho 70 anos, já tenho 5 anos de aposentado. Ele disse, meu filho, quando você chegar na minha idade eu te conto. Olha, 65 para a idade dele, que acho que está quase 95, né? 30 anos. Só daqui a 30 anos. O Divaldo, depois que ele se aposentou,
conforme o livro de biografia lá, ele chegava a fazer 200 viagens por ano fazendo palestra. Ó, se eu vier para cá toda semana, você imagina, um mês tem 4 semanas, ó, são 4 palestras. Se eu multiplicar por 12, dá quanto? Por 10 só dá, não dá 60 palestras. Hã? 48, ó. E o Divaldo fez quanto? Só em viagem? Chegou a fazer quanto? 200, depois de 65. E eu não sei nem se eu chego aos 65. Como é que eu estava furtando a mim olhar essa riqueza que tem de vida para frente, quando os cabelos brancos começam a aparecer. Todo dia é dia de mudar. Todo dia é dia de ser melhor. Mas entende que a trave no meu olho para julgar o outro é como diz a professora Lúcia Helena Galvão da Nova Acrópole, da Escola de Filosofia. Quem vive atirando nos outros, a metralhadora para os outros, uma hora a metralhadora se vira contra a pessoa. Se o meu olhar é todo de preconceito para com os outros, uma hora aquele preconceito me destrói. Então, quando eu vejo um evangelho como esse, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e eu não digo nem que você tenha esse dom da misericórdia, eu digo só o seguinte: tenha uma coisa na sua vida, responsabilidade com a coerência. É o que Jesus falava, né? Palavra é uma coisa, mas o exemplo é que arrasta. Você não conquista a pessoa, não é com propaganda não, é com a sua prática, com a sua mudança. Se você acredita que tem que ter paciência e que meditação é um caminho, medite. Se você acredita que comer demais, todo tipo de comida não lhe faz bem, não coma. Mas quanta gente que é glutão, dá todo o conselho ao filho para não ser, ele não faz. É o drogadicto na ativa, o alcoólatra na ativa, dizendo para o filho não beba, não use, mas ele faz. Então eu acho e tento, entendendo as limitações, mas compreendendo que a cada dia a gente melhora, porque tem uma lei do progresso. Ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Eu tenho que tentar fazer. Muito mais importante do que dizer. Então, Renato, você consegue ter humildade plena hoje? Total, ainda não. Consegue ter misericórdia total ainda hoje? Ainda não. Consegue não falar da vida de ninguém ainda hoje? Total, ainda não. Então, vamos começar fazendo assim, ó. O que você pode fazer hoje, Renato? Já que o caminho de 1000 passos começa pelo primeiro, eu posso tentar hoje fazer a minha parte e ter um compromisso com a coerência. Procura fazer. Ao invés de querer ser amado, tente trabalhar dentro de você o alto amor e a capacidade de amar alguém. E não é fácil. Se deixar ser amado. Quantas vezes a gente é uma pessoa, várias pessoas são carinhosas com a gente e a gente é grosseiro? Coerência. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, por essa noite o pessoal já está começando a encerrar nos atendimentos. Eu fico muito feliz com mais uma reflexão. Por estar vendo coisas, vendo possibilidades, vendo a quantidade de esperança que há em uma vida material. E ainda mais se eu imaginar que eu sou um espírito que é
imortal. Você imagina? Se eu fizer o máximo que eu puder, em que fase eu vou entrar? Por isso que eu acho legal, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, esse momento realmente é de muita alegria, né? Quando eu vejo esses símbolos. Para mim são símbolos. De novo, Gandhi tinha defeito? Tinha. Peguei com Paulo, vê tudo e retende o que é bom. Cada pessoa que eu contei aqui tem defeito, como eu. Se Jesus, que era Jesus, disser assim, bom mestre, ele olhou e disse assim, bom é Deus. E Jó passou uma história toda sofrendo para entender que ele tinha defeito. E que um defeito dele às vezes era a vaidade por ele achar que era bom. Mas para não abalar aquilo era mais fácil Deus errar do que ele. Aí ele entendeu. Ele disse, então, né? Eu vou ver que todos nós temos dificuldades, mas nós temos solução. Para cada problema há no mínimo uma solução. Quem entrou pelo cano é só voltar pelo mesmo buraco que entrou, volte. Mas tem que querer. Tem que querer. Tem que vencer esses preconceitos. Não tem novo, não tem velho para o plano espiritual. Existe sabedoria, maturidade. Então, que agradecer a vocês e que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos uns das outras. Boa semana e avisando, próxima semana eu vou estar num evento lá em São Paulo, então eu vou na quinta e volto na sexta, então quinta-feira eu não vou estar aqui. Então, provavelmente, passando essa quinta que vem, na outra, eu estarei aqui com vocês. Obrigado, muita paz. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades. Fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho, não usa para a liberdade.
e somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que todos nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente amor, há de reinar. E assim será. E assim